Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a Expedição Challenger. Pode ir? Era agora? Agora Você ia falar. Não, fazer a dança não. da abertura. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre a Expedição Challenger. Challenger é uma expedição que foi feita com um navio. Esse navio ele tinha vários equipamentos modernos da época, né, para se fazer coletas. Nesse navio a gente tinha laboratórios para se fazer esses tipos de coleta. E lembrando que Challenger significa desafio, por causa que essa foi uma das maiores expedições que aconteceram nesse tempo. E eles não conheciam nada que tinha no oceano, né? Eles percorreram vários lugares do mundo e descobriram várias espécies do fundo do mar. E eu vou, pra gente pontuar aqui, antes da gente falar do Challenger em si, eu queria falar sobre um pouco como que foi, o porquê que acabou ocorrendo essa expedição. Primeiramente, muitas pessoas na época, né, antes do Challenger, elas iam fazer coleta, mas elas iam meio que de carona com outros navios, através desses navios eles aproveitavam para coletar. Mas nenhuma era especificamente para ciência, né? Então eles aproveitavam embarcações que iam levar coisas para outro lugar, ou ia fazer pescar, sei lá. Enfim, eles aproveitavam. Na Grã-Bretanha mesmo, tinha um cara muito famoso chamado Edward Forbes, acho que vai aparecer a foto dele aqui. E o Edward Forbes, ele era britânico, né? Então ele fazia o seguinte, ele ia para essas coletas também de improviso junto com outras pessoas, e mesmo assim ele conseguiu fazer grandes coletas. Então ele foi um cara que conseguiu bastante coisa, ele era biólogo inclusive, e ele percorreu principalmente o Mar Egeu, que foi o lugar onde ele conseguiu fazer essas grandes coletas. E ele foi importante porque ele conseguiu despertar a curiosidade em outros pesquisadores que sucederam ele em fazer essas coletas. Então ele fez essas coletas em torno de 1850, um pouco antes do Challenger, 20 e poucos anos antes, e ele foi importante então por isso. E aí ele fez com que outros pesquisadores de outros países também fossem correr atrás para procurar coisas assim. Então a gente teve pesquisadores da Grã-Bretanha, também da Grã-Bretanha, mas a gente teve pesquisadores da Alemanha, da Escandinávia. Então esses caras começaram a ir com navios pequenos e precários, mas eles iam coletar e eles conseguiam também trazer grandes informações. Então isso fez com que, com o tempo, os pesquisadores britânicos convencessem o seu governo de ir lá falar com o governador, né? Governador? Não acho que não é isso, mas enfim, eles falassem com o governo da época, que deve ser rei, né? Ainda é rei, né? E eles conseguissem convencer eles de financiar um projeto, então, que foi o navio Challenger, para fazer especificamente a coleta deles. Então, para fazer especificamente a expedição. E aí o governo aceitou e financiou esse projeto e produziu então o primeiro navio. Era um navio da Marinha da Inglaterra. Aí eles conseguiram financiar então essa expedição e pegaram um navio então de guerra e adaptaram ele para fazer coisas para ciência, então colocar laboratório, etc e tudo mais. Enfim, só para ressaltar, então a expedição Challenger ela ocorreu em 1872, foi a partida do navio da Grã-Bretanha e ela ficou até 1876, então se pegar mais ou menos a época ali, dá 3 anos e meio, dependendo da época do ano que eles começaram, né? Lembrando que Challenger ele percorreu 127 mil quilômetros, passando pela costa portuguesa, e ele andou por todo o mundo pesquisando, né, essas várias espécies, esse oceano que até então era desconhecido. Essa expedição ela demorou mais ou menos 3 anos, e nisso eles fizeram várias coletas, fizeram triagem nesse navio e demoraram mais ou menos 19 anos para publicar todos esses artigos, essas espécies novas, descrevê-las, né? Tanto que a gente teve quantos? Grossas 50 volumes bem robustos, né? Foi comandado então por um cara chamado Willard Thomson. Vai estar o nome aqui porque em inglês é uma coisa complicada. E aí esse cara que comandou a expedição então, e eles conseguiram então fazer através dessa expedição, eles conseguiram encontrar
Peraí, que tá passando um carro, né? Chato, mas tá passando. Eles conseguiram. Agora é um caminhão. É uma caminhonete. Daqui a pouco a gente fala, é um cavalo. Agora você precisa do dinossauro. Através dessa expedição, então, eles conseguiram coletar um total de 715 gêneros e em torno de 4.400 a 4.700 espécies de espécies, né? De espécies. E aí, além disso, eles conseguiram mapear com grande qualidade o oceano. Então, até então, eles não tinham tantos estudos sobre o oceano. Então, o Challenger possibilitou em si um compreendimento melhor da oceanografia, né? Então, foi importante porque eles conseguiram observar e descrever, né? Inclusive, eles acabaram definindo como um método, né? De vários métodos diferentes eles conseguiram definir métodos para você decifrar coisas do oceano, sei lá, profundidades, coisas assim, eles conseguiram fazer nessa expedição. Inclusive, o Challenger é considerado um dos precursores da oceanografia, porque até então eles não tinham esse conhecimento de oceano antes da expedição. E, além disso, a expedição ela ficou famosa também porque você teve um conhecimento melhor sobre o fundo do mar, né? Que até então era um mistério, né? Não se tinha muitos estudos. E aí eles conseguiram ver com maior clareza observar essas espécies de profundidade. Lembrando que naquela época a gente não tinha equipamentos para fazer cartografia, então eles faziam esses desenhos na mão e com esse percurso, né, durante todos esses locais que eles passaram, eles conseguiram fazer vários desenhos de cartografia, tanto que os pesquisadores, cada um tinha o seu caderno, né, que era um caderninho onde eles escreviam o que eles achavam, o que era legal, e depois eles juntaram tudo isso para fazer uma grande informação, que são os livros robustos com as espécies. Challenger foi a maior expedição que aconteceu em toda a humanidade. Ele foi muito importante porque a partir disso começou a se preocupar com conservação e abriu novas curiosidades para se conhecer o fundo do mar por conta das várias espécies que eles conseguiram encontrar, né, nessa época. Nessa época também foram criados vários museus com essas espécies encontradas, porque se tinha a preocupação de, por exemplo, você as expedições futuras que coletassem mais espécies, elas precisariam de algo já catalogado para que se possa comparar e não catalogar as mesmas espécies. Então os museus foram criados, teve pessoas também que os grandes ricos da época, né, tinham seus próprios museus, eram museus particulares, e algumas espécies também foram para os museus britânicos, né, da época. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, marca aí que gostou, se inscreve no canal, tem a parte do sininho lá, coloca no sininho que você vai receber as notificações da gente. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço. Valeu!